Aplauda ao Senhor. Boa noite, vocês estão bem? Pode se sentar. Amém. Provérbios 2, 11 e 12 diz assim: o bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Bom senso significa cautela, equilíbrio, prudência. Discernimento é a capacidade de compreender as situações, de separar o certo do errado. Quem nunca foi enganado pelos olhos? Certa vez, numa das viagens, o bispo estava na época do jejum dos legumes e das frutas, e ele com fome, e de repente a gente avistou ali uma lanchonete, um lugar que vendia frutas, coisas naturais. E ele falou assim: fica aí que eu vou lá pegar uma fruta para mim, que eu estou com muita fome. E de repente ele volta triste. E eu falei: nossa, mas aquelas frutas lindas que eu vi. Ele disse: eram de cera. Ficou só com vontade. Fomos enganados pelos olhos, aquela fruta maravilhosa. Ele falou: é agora que eu vou comer. Mas eram frutas de cera. Não parecia, mas era. E aí eu lembrei da Valentina, enquanto eu meditava nessa mensagem. Quando ela era pequenininha, ela estava assistindo um desenho, e de repente eu ouvi bruxo, né? Eu voltei e falei: que desenho é esse? Ela falou assim: ai mamãe, fala do bruxo, mas ele é bonzinho. Aí eu falei: Valen, você não vai assistir esse desenho não pelo que ele aparenta ser, mas por quem verdadeiramente ele é. Um bruxo não é bonzinho. E ela cresceu entendendo. E hoje ela se liga no Davi. Davi fica doido. Ela pega o celular, ela muda o canal, e agora ele já está tendo esse entendimento, porque ele está sendo ensinado a discernir o que é certo e o que é errado. Então às vezes passa um comercial, qualquer coisa em canal de desenho, e ele fala: mamãe, vem tirar porque está falando uma coisa que não é de Deus. Ou é um bruxo, ou é um Halloween, ou alguma coisa ele está falando. Ele fala: está parecendo um monstro. Ele já sabe. Ele está crescendo, entendendo a diferença do certo e do errado. Agora vamos pensar o seguinte: você confundir uma fruta, se ela é real ou não, não vai ser tão ruim assim, a não ser que você comer a fruta de cera, né? Agora, você olhar aquilo que é ruim, achando que é bom, você vai ser enganado pelos olhos. E você vai cair no engano. O problema é quando a gente vê algo ruim e continua achando que ele é bom. Lucas 6, 43, 44 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, pelos frutos a gente pode enxergar se uma árvore é boa ou se ela é ruim. Mas também nós podemos fingir que não estamos vendo. Por quê? Porque estamos envolvidos demais. Estamos no mundo de muitas vozes, muitas opiniões, muitas críticas. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um diz o que você tem que ser, um diz o que você tem que fazer. São muitas vozes que geram um mundo confuso. Gente que fala a verdade, gente que mente. Gente que pega a verdade, mascara ela e traz a mentira como verdade. Um mundo virado de ponta cabeça. São muitas as coisas. Então o que eu preciso fazer para eu não cair no engano? Para eu ter bom senso e discernimento, para que eu não venha ser enganado pelos olhos. Porque muitas vezes a gente justifica. A Valentina, criança, ela falava: mamãe, é que ele é bonzinho, porque ela queria assistir o desenho. E muitas vezes nesse mundo confuso, a gente sabe a verdade, mas a gente arruma justificativa para dizer que a mentira é a verdade, para aquilo que é ruim, mas aparenta ser bonzinho.
que vai ser algo bom para nós. A gente mascara porque a gente está envolvido. Sansão ficou cego por 2 vezes. A primeira de amor por Dalila, linda, sedutora. Queria saber o segredo dele. Então ela ficou em cima dele o tempo todo. E ele lá, sabendo que ele não poderia contar para ninguém o segredo da força que ele tinha. Mas ele estava envolvido demais. Ele confiou nela, que seduziu e o abandonou. E ainda ganhou uma grana. Porque ele virou o quê? Chacota. Por que cego pela segunda vez? Porque ele teve os olhos perfurados. Porque ele perdeu a força. Porque ele virou o bobo da corte. Porque ele foi enganado pelos olhos. Porque ele caiu numa armadilha de Satanás. Você sabia que no dicionário sedutor é aquele que seduz, que atrai, que fascina, mas que desonra e abandona? Satanás é o pai da mentira. E a gente fala muito sobre isso aqui, mas agora eu vou ler para você que acha que não é bem assim. João 8,44 diz assim, Jesus dizendo, vocês são do diabo. Para que ele estava dizendo isso? Para as pessoas que queriam matá-lo. Ele sabia a intenção do coração daquelas pessoas. Então ele está dizendo, vocês não me reconhecem porque vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quando você mente, você não está exaltando o seu pai do céu. Você está exaltando um outro pai. O pai da mentira. Não, mas é uma mentirinha. Mentira é mentira. Mentira abre uma porta para Satanás agir na sua vida. Deus opera na verdade. A gente nunca deve mentir por nada. Fale a verdade com sabedoria. Peça discernimento e bom senso, mas nunca minta. Às vezes o Davi, você vai falar um negócio para ele e fala assim, você está mentindo, porque na escola ele escuta isso, mentira, você está mentindo. Eu abaixo e falo, a mamãe nunca mente, porque a mentira não é de Deus. Eu nunca duvidei da Valentina, porque ela sabe sobre mentira desde pequenininha. E às vezes o Davi duvida dela, ela fala assim, Davi, a gente não mente. Porque o diabo é o pai da mentira. Então às vezes sua vida está enrolada, porque você está mentindo. E quem mente fica cego, acha que é normal. Pode enganar as pessoas, mas tem olhos que nunca vão ficar cegos. Os olhos do nosso Pai, que vê todas as coisas. Então o diabo, ele seduz, ele atrai, a gente acabou de cantar aqui. Aquele que lança armadilhas para nos envergonhar. E quando nós estamos cegos, nós caímos nessas armadilhas, assim como Sansão caiu. Sansão caiu, mas José não. O bispo pregou sobre José esses dias, porque Sansão estava muito envolvido com Dalila. Você cai em armadilhas como você está muito envolvido com pessoas. Mas a Bíblia diz que José estava envolvido com o Senhor. O Senhor estava com José, o tempo todo você vê na Bíblia, mas o Senhor estava com José. José estava envolvido com o Senhor, então quando veio a esposa de Potifar, toda para cima dele, ele olhou e falou, armadilha, cilada, tô vazando, tô fora. Bom senso e discernimento. Quem tem intimidade com Deus, tem bom senso e tem discernimento. O que é certo, o que é errado, o que é bênção é bênção, o que é armadilha é armadilha, o que é pecado, o que não é pecado, a Bíblia é a verdade e o resto é a mentira. Simples assim. Bom senso e discernimento, que silêncio de vocês. Mas o Senhor quer nos ensinar. O pai não quer que o filho seja enganado.
O nosso Deus não quer que você caia em armadilhas que fazem você errar o caminho. É uma mensagem de alerta para o nosso coração, que precisamos orar mais, que precisamos nos relacionar mais com o Senhor, para buscar dele: Senhor, me dê a prudência, o bom senso. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter prudência, porque eu preciso discernir o que é certo e o que é errado. Não caia nas ciladas. Primeira carta para Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de todo tipo de mal. Afasta, não está falando para você enfrenta, está falando afasta. Ou seja, corre, vaza, foge, bloqueia, fica longe. Você que tem problema com álcool, foge das rodinhas. Você que tem problema com droga, foge das amizades. Você que tem problema com fofoca, sai correndo. Sabe por quê? Porque o diabo vai ter o tempo todo tentar te enlaçar. Vai chegar alguém para você, você está assim: Deus, eu quero mais o Senhor. Senhor, eu quero ficar longe dos rolos, eu quero ter meu coração livre, eu quero viver o teu propósito. Aí começa a chegar as pessoas amarguradas, e você começa a dar ouvido para elas. Quando você segue amargurado de novo. E uma pessoa com o coração amargurado, ela fica cega, porque o olhar dela muda. O coração, a raiz da amargura entra no coração, o olhar da gente automaticamente muda. E você começa a olhar pessoas que não te fizeram nada como inimigas. As pessoas nem sabem porque você está chateada com elas, mas o diabo inventou. O diabo mentiu para você, porque ele mente o tempo todo. A gente pode analisar os frutos através da árvore. Você não precisa ser enganado pelos olhos. Como eu falei pela manhã, do desafio dos jovens, dos teens, a gente entende todas essas fases. Nós já fomos, nós já sonhamos e esperamos no Senhor, e o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele promete. Mas aí você vê uma jovem que está esperando no Senhor, e ela vê um rapaz que está na igreja, que levanta a mão, que fala em línguas, que ora e jejua. Meu Deus, que bênção! Nossa, meu Deus, ora, faz propósito, Deus confirma. Aí você chega para a pergunta que não quer calar: e a questão da santidade, irmã? Ai, mas essa parte assim, ele pensa diferente. Faltam-me palavras. Ou é, ou não é. Existe um processo para aqueles que estão novos, convertidos, entendendo. Mas você já sabe o que é verdade e o que é mentira. Ou a gente é de Jesus, ou a gente não é. Ou a gente vive a verdade, ou a gente vive a mentira. Não tem um meio termo. Ou é a verdade, ou é a mentira. Quando você vive a mentira, você é enganado pelos olhos o tempo todo. Você está no meio de tanta armadilha que você não consegue nem enxergar. Você já viu quem faz trilha? Quem faz trilha em mata, né? Quem gosta de explorar essas coisas assim, eles seguem um roteiro. Se piscar e se perder, já era. Sabe por quê? É mata. É tudo mata, a paisagem é tudo igual. Você não sabe discernir o que é saída, o que é abismo, o que é rio, o que é nada. É tudo igual, sabe por quê? Porque é uma paisagem que acostuma. É tudo igual. Quando você erra o caminho, fica tudo igual. Você se acostuma com a paisagem, você não consegue discernir. Intimidade com o Senhor traz convicção. Convicção daquilo que cremos e em quem nós cremos. Convicção da verdade, da palavra de Deus. Olha quantas coisas o Senhor está dizendo, observa. Peça ao Senhor para te abrir os olhos, para te dar discernimento, para mostrar não o que você quer ver, mas o que você precisa enxergar. O bispo sempre está orando aqui: Deus, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir o confronto, mas é o confronto que vai fazer a gente levar ao propósito de Deus, ao cumprimento dos sonhos de Deus na nossa vida. E às vezes a gente está nas justificativas porque estamos cegos, estamos envolvidos demais. Parece que é difícil sair, não é. Quando você reconhece e diz: eu quero,
acertar o caminho. Eu quero voltar para a rota que Deus tem para mim. O discernimento te traz a convicção do que é certo e errado, do que é armadilha e do que é bênção, de quem está falando a verdade, de quem está mentindo. A gente precisa tanto de discernimento. A gente conversa com pessoas, e quando você vai falar com um casal, existem duas verdades e a verdade de Deus. Tem a versão da mulher, tem a versão do homem e tem a versão de Deus. Por isso a gente precisa de discernimento. Quem é que está falando a verdade? Senão a gente erra, senão a gente é enganado. Discernimento e bom senso. Não se apresse nas escolhas e nas decisões. Provérbios 19:2 diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Observa as atitudes, analisa os frutos, ore, fala para Deus que você quer enxergar as coisas como elas realmente são. Fuja da aparência do mal. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Essa intimidade vai te trazer uma convicção tão grande que você não vai cair no engano. E essa convicção não vai deixar você errar o caminho. O caminho que Deus já preparou para você. O caminho da promessa de Deus. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua correção, pelo teu confronto, porque o Senhor sabe tudo o que está acontecendo na vida de cada um dos teus filhos aqui. Quais são as verdades que estão vivendo, quais são as mentiras, quais são os enganos e as armadilhas. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe a motivação e a intenção de cada uma das pessoas, Pai. Por isso nós te pedimos, traga para nós o bom senso, Espírito Santo, e o discernimento para que a gente entenda o que é certo e o que é errado, para que a gente consiga fugir do mal, vencer as armadilhas, vencer o pecado, para que a gente consiga, Pai, viver a verdade que é a tua palavra, para que a gente não queira mascarar a mentira, porque estamos envolvidos demais. Queremos estar envolvidos com o Senhor, queremos ter um relacionamento com o Senhor, porque sabemos que o propósito vem do Senhor, a rota certa vem do Senhor, a voz correta vem do Senhor. E quando nós temos intimidade, nós reconhecemos a voz que está dizendo: ande, vire, desça, suba. Quando nós reconhecemos, nós não erramos o caminho, nós não atrasamos o propósito, e nós cumprimos aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada por nos livrar de muitas armadilhas. Algumas nos pegam quando estamos distraídos, mas o Senhor tem livramento o tempo todo, Pai. Obrigada pelos livramentos que nem sabemos que o Senhor nos deu. Nos dê bom senso e discernimento, para que sejamos crentes, seguidores do Senhor, convictos da tua palavra, convictos da sua soberania e convictos da verdade, Pai. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.